Certo. Estamos prontos para começar. Começamos com o número 1. Fé é igual a entrega. Tudo bem? Mas o que é fé? Submissão da vontade a Ele, entrega do coração a Ele, os afetos fixos nele. Isso é a entrega do eu e aceitar exatamente o que Deus diz como fato. Em outras palavras, fé é simplesmente isso. Quando Deus diz algo e você e eu lemos, dizemos, é assim mesmo. Isso é fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Qual é, então, a fonte da fé? A palavra de Deus. A fé vem até nós pela palavra de Deus. Esta é a fonte, a nascente da fé. Então, quando essa palavra é lida, você se rende a ela e diz, é assim mesmo, eu aceito como está escrito, sem tentar explicar nem para mim mesmo, eu aceito como Deus diz, eu recebo exatamente como Ele diz, eu descanso sobre isso exatamente como Ele diz e Ele me dá entendimento sobre isso. Então você não percebe que com o homem que não entende e começa a questionar a justiça somente pela fé, o problema é que sua alma não está submissa a Deus. Seu coração não está rendido a Deus. Os afetos não estão fixos nele. Essa é a dificuldade. Todo o problema que já aconteceu a alguém no mundo sobre a justificação pela fé está no coração. Está na recusa de se submeter a Deus, e isso é a mente carnal. A única coisa que pode impedir você e eu de entrar no reino de Deus é dizer ao Senhor que Ele mente. E se você e eu pararmos com isso, entraremos no céu, sim. É exatamente isso que as pessoas precisam fazer. Parar de dizer ao Senhor que Ele mente. Aquele que não crê em Deus o faz mentiroso. Mas quem faz de Deus um mentiroso é mentiroso também. E mentiras não podem entrar no reino de Deus. Fora ficam os mentirosos e todos aqueles outros mencionados em Apocalipse 21. Então, a primeira coisa que devemos fazer é parar de mentir. Vamos parar agora mesmo. Pare de mentir. O capítulo 4 de Romanos fala mais sobre o que Abraão disse, ou melhor, sobre o que ele pensou. Romanos 4. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus e estando plenamente convencido de que o que ele havia prometido também era poderoso para cumprir, por isso lhe foi imputado como justiça. Ele é perfeitamente capaz, então, de justificar o que crê em Jesus, não é? Ele é perfeitamente capaz de tornar justo o homem que crê em Jesus. Ele prometeu fazer isso para todo aquele que crer em Jesus. Bem, você acredita que ele é capaz de cumprir o que prometeu? Ele não prometeu fazer isso? Você acredita que ele é capaz de cumprir o que prometeu? A história é bastante simples. O problema, porém, é que permitimos que tantos artifícios de Satanás entrem para confundi-la. Esse é o problema. Ele não quer isso. Ele quer que seja tão simples quanto ele contou, e ele contou de forma tão simples que até uma criança pode entender e aceitar. E vocês que não recebem como uma criança não podem receber. Então, digo novamente que não faz diferença o que Deus diz ou quando Ele diz. Seja o que for que Ele diga, nós, como Abraão, dizemos, Amém. Senhor, eu creio nisso. Isso é verdade. Então ele diz, você está certo. E você também está certo. E porque ele é tão bom, porque há um poder divino em sua justiça, e porque ele justifica o ímpio, por isso tenho a perfeita segurança de sua salvação eterna. Então, o que neste mundo vai me impedir de ficar feliz? Você consegue imaginar algo que vá me impedir de ficar feliz? Você consegue imaginar algo que vá te impedir de ficar feliz? Não basta que eu esteja feliz. Eu quero que você esteja feliz. Eu posso cuidar da minha parte nisso. A bem-aventurança do homem a quem ele não imputa o pecado, a quem o Senhor não imputa o pecado, porque esse homem recebeu o dom de Jesus Cristo e tudo o que Deus deu nele. E quando ele olha para esse homem, ele vê Jesus Cristo. Ele não imputa pecado algum a esse homem. A bem-aventurança do homem a quem o Senhor não imputa pecado. Uma palavra a mais sobre essas bênçãos que o Senhor nos deu.
Nós temos todas as bênçãos que Deus tem quando cremos em Jesus Cristo, então elas são nossas. Não precisamos ser tão rigorosos ao orar por bênçãos. Não seria melhor, vocês acham, gastarmos nosso tempo agradecendo a Ele pelas bênçãos que já temos do que pedindo por bênçãos? O que vocês acham disso? O que vocês acham que é melhor? Agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele já nos deu ou pedir para que Ele nos dê mais, sendo que Ele já não tem mais para dar? O Senhor não vai forçar nenhuma dessas coisas a um homem, mesmo já tendo dado, vai? Isto é uma cooperação, entendem? Deus derrama tudo em um dom maravilhoso. Mas se o homem não quiser recebê-lo, o Senhor não o obrigará a aceitar nenhuma parte dele. Todo homem que aceitar, tudo isso será dele. É aí que entra a cooperação. O Senhor precisa da nossa cooperação em todas as coisas. Muito bem. Vamos para o número 2, confiar, não sentir. Como pode um homem que deseja ser do Senhor e já confessou os seus pecados, como é possível que ele venha a duvidar se pertence ao Senhor ou não? Só é possível se ele rejeitar completamente a palavra de Deus, não crer nela de forma alguma e afirmar que o Senhor mentiu. Não é essa a única maneira de ele fazer isso? Aquele que não crê em Deus o faz mentiroso. Então, a única maneira de um homem duvidar se é do Senhor ou não é rejeitando a palavra de Deus e dizendo que o Senhor mente. Essa é a única forma de ele fazer isso. Porque para um homem duvidar, é isso que ele faz. Ele pode não dizer isso com todas as palavras, mas quando começa a duvidar se é do Senhor, é exatamente isso que ele fez. Ele permitiu que a incredulidade o dominasse e que Satanás levasse vantagem e varresse tudo. É assim mesmo. Mas ainda assim, embora o Senhor tenha nos comprado, Ele não tomará o que comprou sem a nossa permissão. Existe um limite que Deus estabeleceu para garantir a liberdade de cada homem, e Ele mesmo jamais ultrapassará esse limite, nem um fio de cabelo, sem a nossa permissão. Nunca. Ele respeita a liberdade e a dignidade que concedeu às criaturas inteligentes, sejam homens ou anjos. Ele respeita e ele próprio não transgredirá esse limite. Ele não ultrapassará os limites sem a permissão daquela pessoa. Mas quando a permissão é dada, então ele virá com tudo o que é. Então isso abre as comportas e o Senhor entra como uma inundação. É assim mesmo. Bem, suponha que você acorde de manhã com dor de cabeça e sua digestão não tenha funcionado muito bem durante a noite e você se sinta meio mal de um modo geral, não se sentindo muito bem. Como você sabe que pertence ao Senhor? Mas suponha que você acorde de manhã se sentindo animado, alegre e, de modo geral, muito bem. Como você sabe que pertence ao Senhor? Às vezes, as pessoas dizem, quando perguntamos, seus pecados foram perdoados? Sim, por um tempo eu estava convencido de que tinham sido. O que te convenceu? Eu senti como se tivessem sido perdoados. Eles não sabiam nada a respeito disso. Eles, na verdade, não tinham nenhuma partícula de evidência de que seus pecados haviam sido perdoados. Ora, irmãos, a única evidência que podemos ter de que essas coisas são assim é que Deus diz que são. Essa é a evidência. Não olhe para os sentimentos. Os sentimentos são tão variáveis quanto o vento. Você sabe que isso é verdade. Nunca dê a menor atenção a eles. Não é da sua conta como você se sente. Quando Deus diz que é assim, eu sinta isso ou não. Vou dar a ilustração novamente. Já a dei antes, mas ela enfatiza este ponto, que o sentimento não tem nada a ver com os fatos. 2 vezes 2 são 4, não é? Você sabe que isso é verdade. Alguns não sabem que 2 mais 2 são 4. Se você dissesse isso a alguém e a pessoa acreditasse, como ela se sentiria? Acharia que foi virada do avesso e posta em um novo lugar? Não. O que, afinal de contas, o sentimento tem a ver com isso? Então, por que ele se importaria com o que sente? Agora, isso não quer dizer que não haverá experiência como fruto disso, mas quer dizer que, se você procurar sentimentos como evidência, nunca encontrará a evidência. Mas se você buscar na palavra de Deus a evidência, então receberá a evidência que Deus dá em sua palavra.
Esse é o próprio poder divino dele naquela palavra, operando eficazmente no homem que crê. Bem, então o Senhor nos comprou, não foi? Agora, no que diz respeito a você e a mim, não precisamos mais ter dúvidas se pertencemos ao Senhor. É isso mesmo? A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Afinal, porque Deus os mostra para eles, a única razão pela qual Ele mostra os pecados aos homens é para que possa tirá-los. Quando Ele me mostra pecados, eu digo, Senhor, são pecados. E então, eles são perdoados. Eles se foram. Agora vocês confessaram seus pecados desde que chegaram aqui, não foi? Tudo o que o Senhor lhes mostrou, vocês confessaram? Todo aquele que fez isso, seus pecados estão perdoados. O Senhor disse isso. E vocês o que dizem? Satanás diz que não é assim. Ele é um mentiroso. Mas algumas pessoas aqui têm dito que Satanás fala a verdade sobre esse ponto. Pessoas nesta casa têm dito a Satanás que ele de fato falou a verdade exatamente sobre esse ponto. Satanás diz que eles não estão perdoados e eles dizem, não estão. Vamos parar com isso. Nós confessamos nossos pecados para que sejam perdoados e o Senhor diz que eles estão perdoados. E quando eles são perdoados, então, em nome do Senhor, vamos afirmar isso? Número 3. Vontade e escolha. A página 44 do livro Caminho a Cristo apresenta toda a filosofia sobre isso. Ela explica como fazer a entrega de nós mesmos a Deus. Diz que suas promessas e resoluções são como cordas de areia e o conhecimento de suas promessas quebradas e compromissos não cumpridos enfraquece sua confiança em sua própria sinceridade. E, finalmente, o que você precisa entender é a verdadeira força da vontade. Você não pode salvar a si mesmo. Você não pode mudar seu coração, mas pode escolher servi-lo. Quando o homem escolhe colocar sua vontade ao lado da vontade de Deus, então a coisa está realizada. Então é pela escolha do homem que ele, de fato, em sua própria experiência, torna-se realmente do Senhor. Então não é pela própria permissão do homem, ao escolher o caminho do Senhor, que o homem se torna do Senhor na experiência prática. Então, tendo feito isso, você não percebe que, enquanto sua escolha estiver ali, enquanto seu desejo for ser do Senhor, você não percebe que você é realmente do Senhor? Você entende isso? Sempre que nós nos entregamos a Ele, é assim. Mas alguns de vocês se entregaram há muito tempo. Mas desde então vocês têm se sentido desanimados e se perguntando se realmente pertencem ao Senhor ou não. Queremos que hoje à noite as pessoas tirem essa dúvida e essa questão do caminho para sempre, para que, aconteça o que acontecer, vocês não fiquem mais se preocupando se pertencem ao Senhor. Assim como é certo que sua escolha é ser dele, você é dele, pois ele já te comprou há muito tempo. Mas agora, às vezes, ouvimos pessoas falarem como se isso fosse dar permissão ao pecado. Não, isso não fará isso. Não, isso vai te salvar de pecar. Quando um homem chega ao ponto em que sua escolha é pertencer ao Senhor, então Deus opera nele tanto o querer quanto o realizar, segundo o seu próprio propósito, e ele é um cristão. Deus fará dele um cristão. Esse é o poder divino que existe nisso. Não há qualquer permissão para o pecado nisso. Na verdade, é o único modo de evitar dar permissão ao pecado. Que a nossa vontade e nossa escolha pertençam ao Senhor a cada momento dos nossos dias conscientes, e então isso se torna um fato. Vou compartilhar só um pequeno trecho dos escritos de Ellen White. Fé é esperar que a palavra de Deus faça o que ela diz e depender dessa palavra para fazer o que ela diz. A inculcação da fé é o ensino de que a própria palavra de Deus realiza aquilo que é falado nessa palavra. E assim chegamos ao número 4, Cristo em vós. Então a lei vem até você e até mim esta noite e diz: eu quero caridade. Eu quero amor perfeito, o amor de Deus.
Quero ver isso em sua vida o tempo todo e quero ver isso manifestado de um coração puro, através de uma boa consciência e de uma fé não fingida. É aí que estamos. Bem, diz alguém, eu não tenho isso, eu fiz o meu melhor. Mas a lei dirá, isso não é o que eu não quero o seu melhor, eu quero perfeição. Na verdade, não é o que você faz que eu quero, é o que Deus faz que eu quero. Não é a sua justiça que eu procuro, eu quero a justiça de Deus em você. Não é o seu agir que eu quero o agir de Deus na sua vida. É isso que a lei diz a todo homem. Então, quando sou impedido logo na primeira pergunta, e mesmo assim, quando digo que fiz o meu melhor e não tenho mais nada a dizer, não é isso que as Escrituras dizem? Que toda boca se cale? É exatamente isso que acontece, não é? Mas então vem uma voz suave e delicada dizendo: aqui está a vida perfeita, aqui está a vida de Deus, aqui está um coração puro, aqui está uma boa consciência, aqui está uma fé sem fingimento. De onde vem essa voz? Ah, o Senhor Jesus Cristo, que veio e ficou onde eu estou, na carne em que eu vivo. Ele viveu ali. O perfeito amor de Deus foi manifestado ali. A perfeita pureza de coração foi manifestada ali. Uma boa consciência foi manifestada ali. E a fé sem fingimento da mente que estava em Jesus Cristo está ali. Bem, então ele simplesmente vem e me diz: aqui, tome isto. Isso vai satisfazer então, não vai? A vida comprometida, a vida manifestada em Jesus Cristo, isso vai satisfazer a lei. A pureza de coração que Jesus Cristo dá, isso vai satisfazer a lei. A boa consciência que ele pode criar, isso vai satisfazer. A fé sem fingimento que ele dá, isso vai satisfazer. Vai mesmo? Bem, então, não é isso que a lei quer o tempo todo? É Jesus Cristo que a lei quer, não é? Isso é a mesma coisa que é exigida no capítulo 5 de Romanos. Ela exige Cristo em mim, porque a lei quer ver isso em mim. Então não é o objetivo da lei de Deus o Evangelho de Cristo somente? Cristo em vós, a esperança da glória? Ah, é isso mesmo. Então a mensagem da justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo, nos conduz e traz para nós o perfeito cumprimento da lei de Deus, não é? Então esse é o único objetivo, o alvo e o único ponto central da mensagem do terceiro anjo, não é? Isso é Cristo. Cristo e sua justiça. Cristo e sua pureza. Cristo e seu amor. Cristo e sua mansidão. Cristo e todo o seu ser. Cristo e este crucificado. Essa é a palavra, irmãos. Alegremo-nos por isso. Alegremo-nos por isso. Então, quando temos Jesus, quando o recebemos pela fé, e a lei se apresenta diante de nós, ou nós diante dela, e ela faz sua maravilhosa exigência de caridade, podemos dizer: aqui está em Cristo e ele é meu. De um coração puro, aqui está em Cristo e ele me deu isso. Uma boa consciência. O sangue de Cristo criou isso em mim. Aqui está. Fé não fingida, a fé em Jesus. Ele me deu isso. Aqui está. Então, assim como o livro Caminho a Cristo nos diz, podemos ir a Jesus agora e ser purificados e ficar diante da lei sem nenhum traço de vergonha ou remorso. Ótimo. Irmãos, quando eu tenho aquilo que me faz estar em perfeito acordo com a lei de Deus, então estou satisfeito e não posso deixar de me alegrar por estar satisfeito. Uma irmã me disse há pouco tempo que, antes daquele tempo, há 4 anos, ela vivia lamentando sua condição e se perguntando como, afinal, o tempo iria chegar para o Senhor voltar, se ele tivesse que esperar que seu povo estivesse pronto para encontrá-lo. Pois ela disse que do jeito que vinha fazendo, e ela tinha trabalhado tanto quanto qualquer pessoa neste mundo, ela percebeu que não estava progredindo rápido o suficiente para trazer o Senhor em nenhum tempo razoável. E ela não conseguia entender como o Senhor iria voltar. Isso a incomodava. Mas ela disse que quando o pessoal voltou de Minneapolis e disseram: ora, a justiça do Senhor é um dom. Podemos ter a justiça de Cristo como um presente, e podemos tê-la agora.
Ah, disse ela, isso me deixou feliz. Isso trouxe luz, pois então eu pude ver como o Senhor poderia vir em breve. Quando Ele mesmo nos dá a veste, a roupa, o caráter que nos prepara para o juízo e para o tempo de angústia, então pude ver como Ele poderia vir assim que quisesse. E, disse ela, isso me deixou feliz, e tenho estado feliz desde então. Irmãos, eu também fico feliz com isso, o tempo todo. Agora, isso faz sentido hoje. Vocês sabem que todos nós já estivemos no mesmo lugar. Vocês sabem que houve um tempo em que realmente sentávamos e chorávamos porque não conseguíamos fazer o suficiente para satisfazer nossa própria ideia do que é fazer o certo. E como estávamos esperando que o Senhor viesse em breve, temíamos a notícia de que estava tão próximo, pois como, afinal, iríamos estar prontos. Graças a Deus Ele pode nos preparar. Ele providencia a veste nupcial. O mestre do banquete de casamento sempre providenciava a veste nupcial. Ele é o mestre da ceia das bodas agora. E ele vai voltar em breve e diz: aqui está uma roupa que vai te preparar para estar naquele lugar. Agora, mudando um pouco para A.T. Jones e o número 5, fácil fazer o que é certo. Nunca é demais repetir que, sob o domínio da graça, é tão fácil fazer o que é certo quanto, sob o domínio do pecado, é fácil fazer o que é errado. Isso precisa ser assim, pois se não houver mais poder na graça do que há no pecado, então não pode haver salvação do pecado. Mas há salvação do pecado. Isso ninguém que acredita no cristianismo pode negar. No entanto, a salvação do pecado certamente depende de haver mais poder na graça do que no pecado. Então, havendo mais poder na graça do que no pecado, não pode ser de outra forma senão que, onde quer que o poder da graça possa ter o controle, será tão fácil fazer o que é certo quanto, sem isso, é fácil fazer o que é errado. Nunca houve um homem que naturalmente achasse difícil fazer o que é errado. Sua grande dificuldade sempre foi fazer o que é certo. Mas isso acontece porque o homem naturalmente é escravizado por um poder, o poder do pecado, que é absoluto em seu domínio. E enquanto esse poder tiver influência, não é apenas difícil, mas impossível fazer o bem que ele conhece e que deseja fazer. Mas, se um poder mais forte do que esse passar a dominar, não fica claro que será tão fácil servir à vontade desse poder maior quando ele reinar, quanto era servir à vontade do outro poder quando ele reinava? Mas a graça não é simplesmente mais poderosa do que o pecado. Se isso fosse tudo, haveria plena esperança e alegria para todo pecador no mundo. Mas isso, por melhor que fosse, não é tudo. Não é nem de longe tudo. Há muito mais poder na graça do que há no pecado, pois onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, quanto mais poder há na graça do que no pecado? É tão claro quanto 2 e 2 são 4 que há exatamente tanto poder, ou melhor, muito mais poder na graça do que no pecado, quanto há mais poder em Deus do que no diabo. Portanto, também é perfeitamente claro que o reinado da graça é o reinado de Deus, e que o reinado do pecado é o reinado de Satanás. E não é, então, perfeitamente claro que é tão fácil servir a Deus pelo poder de Deus quanto é servir a Satanás com o poder de Satanás? Onde está a dificuldade em tudo isso é que tantas pessoas tentam servir a Deus com o poder de Satanás. Que ninguém jamais tente servir a Deus com qualquer coisa além do poder vivo e presente de Deus, que o faz uma nova criatura, com nada além da graça mais abundante, muito mais abundante, que condena o pecado na carne e reina pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Então, o serviço a Deus será em novidade de vida. Então se verá que o seu jugo é realmente suave e o seu fardo leve. Então seu serviço será de fato encontrado com alegria indizível e cheia de glória. Agora passamos ao número 6, refletindo a glória de Deus. Agora o sol brilha nos céus naturais dia após dia,
E todas essas glórias ele revela aos filhos dos homens e coloca diante das crianças dos homens. Tudo o que o sol precisa para manter suas glórias sempre diante de nós, dessa forma tão bela, é um prisma, um meio através do qual possa brilhar para a refração de sua glória, e algo sobre o qual esses raios possam incidir para a reflexão depois de terem passado pelo prisma. Você poderia ter um arco-íris todos os dias do ano se tivesse um prisma e algo para os raios refratados incidirem. Da mesma forma, você pode ter a glória de Deus manifestada todos os dias do ano se simplesmente mantiver Jesus Cristo diante dos seus olhos como um bendito prisma para refratar os brilhantes raios da glória de Deus e apresentar a si mesmo a Deus, exatamente como Ele deseja, para que esses raios refratados possam incidir sobre você para reflexão. Então, não apenas você, mas todas as outras pessoas verão constantemente a glória de Deus. Tudo o que Deus quer, tudo o que Ele precisa para que o homem veja e conheça sua glória é um prisma através do qual possa brilhar. Em Jesus Cristo, isso é providenciado de forma completa. Em seguida, Ele quer algo sobre o qual esses raios refratados possam incidir e ser refletidos, para que as pessoas possam vê-los. Você permitirá que si mesmo fique ali, aberto aos raios refratados da glória de Deus, enquanto eles brilham através desse bendito prisma, que é Cristo Jesus? Deixe que esses raios da glória de Deus caiam sobre você, para que, ao olharem para ali, os homens vejam refletida a glória de Deus. É isso que se deseja. Outro pensamento. Pegue seu prisma e segure-o em direção ao sol. Os raios de luz refratados caem sobre a parede da casa e eis que, no reflexo, aparece o belo arco-íris. Mas aquela parede rebocada é apenas barro. Será que esse barro pode manifestar a glória do sol? O sol pode ser glorificado pelo barro? Sim, certamente. Será que esse barro pode refletir os raios brilhantes do sol, de modo que fique belo? Como o barro pode fazer isso? Não está no barro. Está na glória. Você pode segurar o prisma em direção ao sol e deixar que os raios refratados caiam sobre a terra. Você pode segurá-lo ali e a terra pode manifestar a glória do sol, não porque a terra tenha alguma glória em si mesma, mas por causa da glória do sol. Então será demais para nós pensarmos que carne pecadora como a nossa, pó e cinzas, sem valor como somos, será demais pensarmos que pessoas como nós podem manifestar a glória do Senhor, que é refratada através de Jesus Cristo, a glória do Senhor brilhando do rosto de Jesus Cristo? Pode ser que você seja barro, pode ser que você seja o mais humilde da terra, pode ser que você seja tão pecador quanto qualquer homem. Mas simplesmente coloque-se ali e deixe essa glória brilhar sobre você como Deus deseja, e então você glorificará a Deus. Como alguém como eu pode glorificar a Deus? Meu querido irmão ou irmã, isso não está em você. Está na glória. A virtude não está em você para fazê-la brilhar, assim como não está na lama fazer o arco-íris brilhar. Cabe a nós oferecer um lugar para que a glória desça, para que ela brilhe nos belos raios refletidos da glória de Deus. A virtude não está em nós. Está na glória. É isso que significa glorificar a Deus. Isso exige o esvaziamento de si mesmo para que Deus e Cristo sejam glorificados. A mente de Cristo faz isso, e então Deus é glorificado. Embora tenhamos sido pecadores durante toda a nossa vida e nossa carne seja carne pecaminosa, Deus é glorificado não pelo mérito que há em nós, mas pelo mérito que está na glória. E esse é o propósito para o qual Deus criou todo ser no universo. É para que cada ser seja um meio de refletir e tornar conhecida a luminosidade da glória do caráter de Deus, como revelado em Jesus Cristo. Ali estava ele, de pé, à sombra do Getsêmani. Ele sabia que a hora estava chegando e sabia o que isso significava. Ali estava essa angústia pressionando sua alma divina e extraindo dele, o que direi, Pai, salva-me desta hora,
mas para isso vinha esta hora. A única coisa, então, que havia a dizer ao chegar aquela hora para esse propósito, a única coisa que ele podia dizer era: Pai, glorifica o teu nome. Depois disso vieram o Getsêmani, a cruz e a morte. Mas nessa entrega, Pai, glorifica o teu nome, foi dado o passo que lhe concedeu a vitória no Getsêmani, na cruz e sobre a morte. Ali estava a sua vitória. E você e eu chegaremos a esse lugar muitas vezes. Então, quando sob a sua mão somos levados ao ponto em que parece que suportar aquilo arrancaria a própria alma de um homem, o que diremos? Pai, salva-me desta hora. Por esta causa eu vim a esta hora. Ele me trouxe aqui por um propósito. Talvez eu não saiba qual é a experiência que ele tem para mim além disso. Talvez eu não saiba qual é o propósito divino nessa provação, mas uma coisa eu sei: eu escolhi glorificar a Deus. Eu escolhi que Deus, em vez de mim mesmo, seja glorificado em mim, que o caminho dele seja encontrado em mim, em vez de... Quanto a isso, talvez eu não saiba qual é o propósito divino nessa provação, mas uma coisa eu sei: escolhi glorificar a Deus. Escolhi que Deus, em vez de mim mesmo, seja glorificado em mim, que o caminho dele seja encontrado em mim, em vez do meu próprio caminho. Portanto, não podemos dizer: Pai, salva-me desta hora. A única coisa a fazer é se curvar em submissão. A única palavra a dizer é: Pai, glorifica o teu nome. O Getsêmani pode vir imediatamente em seguida. A cruz certamente virá depois, mas é vitória nesse Getsêmani. É uma vitória naquela cruz e sobre tudo o que possa vir. Então, qual será a nossa escolha? Que isso seja decidido de uma vez por todas. É ser ou não ser o que vamos escolher. Ser, mas ser significa glorificar a Deus. O único propósito da existência no universo é glorificar a Deus. Portanto, a escolha de ser é a escolha de glorificar a Deus. E a escolha de glorificar a Deus é a escolha de que o eu seja esvaziado e perdido e que somente Deus apareça e seja visto. E então, ponto número 7, a alegria da vitória. Onde quer que a fé verdadeira seja encontrada, isso é algo bom, mas o melhor é a fé em Deus. Tirar o peso dos pecados do passado não trará nenhum proveito a uma pessoa, a menos que isso seja levado adiante de forma cada vez maior até o fim do seu tempo de provação. Já ouvimos muitas pessoas dizerem o quanto acharam difícil fazer o que é certo. A vida cristã delas era extremamente insatisfatória para elas, marcada apenas por fracassos, e elas eram tentadas a desistir por desânimo. Não é de se admirar que fiquem desanimadas. O fracasso contínuo é suficiente para desanimar qualquer um. O soldado mais corajoso do mundo ficaria desanimado se tivesse sido derrotado em todas as batalhas. Às vezes essas pessoas contam de forma lamentosa que quase perderam a confiança em si mesmas. Pobres almas. Se ao menos perdessem completamente a confiança em si mesmas e colocassem toda a sua confiança naquele que é poderoso para salvar, teriam uma história diferente para contar. Então se alegrariam em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz o apóstolo: alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo: alegrai-vos. O homem que não se alegra em Deus, mesmo sendo tentado e afligido, não está combatendo o bom combate da fé. Ele está lutando o pobre combate da autoconfiança e da derrota. Todas as promessas de felicidade final são para o vencedor. Ao que vencer, diz Jesus, darei a ele o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que vencer herdará todas as coisas, diz o Senhor. Um vencedor é aquele que conquista vitórias. Herdar não é o mesmo que vencer. Isso é apenas a recompensa por vencer. A superação é agora. As vitórias a serem conquistadas são vitórias sobre as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Vitórias sobre o ego e a indulgência egoísta. O homem que luta e vê o inimigo recuar pode se alegrar.
Ninguém pode impedi-lo de se alegrar, pois a alegria vem espontaneamente como resultado de ver o inimigo recuar. Algumas pessoas encaram com temor a ideia de ter que travar uma guerra contínua contra si mesmas e contra as concupiscências do mundo. Isso acontece porque elas ainda não conhecem nada sobre a alegria da vitória. Elas só experimentaram a derrota. Mas não é algo tão triste assim. Lutar constantemente quando há vitória contínua. O velho veterano de 100 batalhas, que foi vitorioso em todas as lutas, que sob seu comando nunca conheceu a derrota, estava sempre impaciente para ser levado ao combate. Cada vitória aumentava sua força, que nascia apenas da coragem e diminuía proporcionalmente a do inimigo vencido. Agora, como podemos alcançar vitórias completas e contínuas em nossas vidas? Ouça o discípulo amado. Pois tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Leia novamente as palavras do apóstolo Paulo. Estou crucificado com Cristo, mas ainda assim vivo. Mas não sou eu, e sim Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aqui está o segredo da força. É Cristo, o Filho de Deus, aquele a quem foi dado todo o poder no céu e na terra, quem faz a obra. Se ele vive no coração para realizar a obra, seria vanglória dizer que vitórias contínuas podem ser alcançadas? Sim, é vanglória, mas é vangloriar-se no Senhor, e isso é permitido. Diz o salmista, minha alma se gloriará no Senhor. E Paulo diz, Deus me livre de me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Os soldados de Alexandre eram considerados invencíveis. Por quê? Porque eram naturalmente mais fortes e corajosos do que todos os seus inimigos? Não, mas porque eram liderados por Alexandre. A força deles estava em sua liderança. Sob outro líder, eles muitas vezes teriam sido derrotados quando o exército da União estava fugindo. Tomados de pânico diante do inimigo em Winchester, a presença de Sheridan transformou a derrota deles em vitória. Sem ele, os homens eram uma multidão trêmula. Com ele à frente, eles eram um exército invencível. Se você tivesse ouvido os comentários após a batalha dos soldados que serviram sob esses e outros líderes semelhantes, teria escutado os elogios ao seu general, misturados a toda a sua alegria. Eles eram fortes porque ele era forte, eles eram inspirados pelo mesmo espírito que ele possuía. Bem, o nosso capitão é o Senhor dos Exércitos. Ele enfrentou o maior de todos os inimigos e o derrotou sozinho. Aqueles que o seguem invariavelmente avançam, conquistando e para conquistar. Se aqueles que professam ser seus seguidores colocassem sua confiança nele, então, pelas repetidas vitórias que alcançariam, mostrariam os louvores daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. João diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo pela fé. A fé se apega ao braço de Deus e o seu poder grandioso realiza a obra. O número é 8, exatamente. O selo de Deus. O que você prefere ter seus pecados ou Cristo? Então, daqui em diante, pode haver alguma hesitação em deixar qualquer coisa que Deus mostre ser pecado. Você vai deixar isso quando for apontado? Quando o pecado for mostrado a você, diga, eu prefiro Cristo do que isso, e deixe-o ir. Apenas diga ao Senhor, Senhor, eu faço essa escolha agora. Eu faço a troca, eu te escolho. Isso se foi e eu tenho algo melhor. Agradeça ao Senhor. Então, onde está a oportunidade para qualquer um de nós se desanimar por causa dos nossos pecados? Agora, alguns dos irmãos aqui fizeram exatamente isso. Eles vieram aqui livres, mas o Espírito de Deus trouxe à tona algo que eles nunca tinham visto antes. O Espírito de Deus foi mais fundo do que jamais tinha ido antes, e revelou coisas que eles nunca tinham visto antes. E então, ao invés de agradecer ao Senhor por isso ter acontecido e deixar toda aquela maldade para trás, e agradecer ao Senhor por terem agora muito mais dele do que jamais tiveram antes, eles começam a se desanimar.
Eles disseram: o que eu vou fazer? Meus pecados são tão grandes. Aí eles deixam Satanás lançar uma nuvem sobre eles e jogá-los no desânimo, e acabam não tirando proveito algum das reuniões dia após dia. Isso não é uma pena? Não é triste que uma pessoa a quem o Senhor amou tanto a ponto de dar a si mesmo por ela haja assim com o Senhor? Quando o Senhor quer revelar mais de si mesmo. Irmãos, se algum de vocês caiu no desânimo, vamos parar com isso. Se o Senhor trouxe à tona pecados que nunca havíamos pensado antes, isso só mostra que Ele está indo até as profundezas e por fim chegará ao fundo. E quando Ele encontra a última coisa que é impura ou imunda, que está fora de harmonia com sua vontade, e traz isso à tona e nos mostra, e nós dizemos: prefiro o Senhor do que isso, então o trabalho está completo e o selo do Deus vivo pode ser colocado sobre esse caráter. O que você prefere? Ter a conclusão da perfeição, a plenitude de Jesus Cristo, ou ter menos do que isso com alguns dos seus próprios pecados encobertos que você nunca conheceu? Mas você não vê os testemunhos que nos disseram que, se houver manchas de pecado ali, não podemos receber o selo de Deus? Como afinal o selo de Deus, que é a marca do seu caráter perfeito revelado em nós, pode ser colocado sobre nós quando há pecados ao nosso redor e dentro de nós. Ele não pode colocar o selo, a marca do seu caráter perfeito, sobre nós até que ele a veja ali. E por isso ele precisa cavar até os lugares mais profundos. Lugares que nunca imaginamos porque não conseguimos entender o nosso próprio coração. Mas o Senhor conhece o coração. Ele prova a consciência, ele vai purificar o coração. Ele vai remover até o último vestígio de maldade. Deixem que ele continue, irmãos. Deixem que ele prossiga com sua obra de sondar. E quando ele trouxer nossos pecados diante de nós, que o coração diga: Senhor, tu te entregaste por meus pecados. Eu te recebo em lugar deles. Eles se foram e eu descanso no Senhor. Irmãos, sejamos honestos com o Senhor e tratemo-lo como ele deseja. E chegamos ao número 9, perfeição em Cristo. Todo crente pode ter graça suficiente para mantê-lo livre do pecado? Sim. Na verdade, todo mundo no mundo pode ter o suficiente para não pecar. O suficiente é dado, e é dado para esse propósito. Se alguém não tem, não é porque não foi dado o suficiente, mas porque não toma aquilo que foi dado. O objetivo disso é levar cada um à perfeição em Cristo. Para a perfeição também, que está totalmente de acordo com o padrão de Deus, pois é dada para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, até que sejamos um homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vimos que a graça vem inteiramente de Deus. O poder da graça nada mais é do que o poder de Deus. Está claro, portanto, que o poder de Deus é mais do que suficiente para realizar tudo para o que foi concedido: a salvação da alma, a libertação do pecado e do poder do pecado, o reinado da justiça na vida e o aperfeiçoamento do crente, até a medida da estatura da plenitude de Cristo, se apenas puder ter lugar no coração e na mente do povo de Deus. Essa mensagem que foi dada há tantos anos precisa ressoar em nossos corações e precisamos entender o que ela significou para eles e para nós. Essa é a mensagem que nos levará ao céu, meus amigos. E se não compreendermos essa mensagem, não iremos para lá tão cedo. A pessoa mais jovem aqui provavelmente irá para o túmulo sem ver Jesus voltar. Mas se isso puder acontecer em nossas vidas e pudermos ter essa experiência, acredito que estamos muito, muito próximos da segunda vinda de Jesus Cristo.